E aí, salve família, tudo bem? Como é que vocês estão, cara? Bom dia para vocês. Estamos começando mais uma aula de português e eu espero que todos estejam bem, viu? Eu percebi que algumas pessoas vieram trazer umas questões, estavam com dúvidas sobre a terceira questão, como é que se resolve, né? Então, nesse primeiro momento a gente vai abrir para responder e indicar o que é que se pede, né, na questão. E depois a gente vai falar de alguns assuntos que são bastante pertinentes para o Enem, que vocês vão observar. É um assunto que sempre recai no Enem, com muita frequência. E por esse motivo, a gente vai ver hoje, certo? Então, primeiramente, nesse momento, Jéssica? Então, nesse primeiro momento, a gente vai botar a questão aqui no quadro, certo? Ainda bem que é o terceiro ano. E vamos ver qual é a questão, né? A terceira questão. Temos aí um pequeno texto, um fragmento de um poema, né? Que é de Ivan Maia, Antropomagia. E qual é a questão? O que é que se pede a questão? Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. E aí são 3 pontos, né? 3.1, 3.2 e 3.3. Qual é a primeira... O que é que a primeira questão pede? Qual é o processo de formação de palavras maiormente usado nesse poema? O que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão olhar para o texto, vão olhar que quase todas as palavras do texto elas são reeditadas, elas são neologismos, né? Mesmo que elas não tenham caído na popularidade, mesmo que os dicionários não tenham adotado, mas aqui nesse sentido elas estão exercendo a ação de neologismo. É uma nova palavra empregada aqui, certo? E aí vocês vão olhar para o texto, vocês vão ver quantos processos tem aqui. A gente vê que existem os processos de composição, tanto os processos de hibridismo e os outros processos que a gente viram. Então vocês vão pegar esses processos, desses processos de conceito, vocês vão aplicar aqui nesse texto, certo? E aí, o que é que tem? Qual desses processos tem maior abundância aqui? É o que? É a composição por aglutinação? É a composição por justaposição? Qual tipo de processo que tem aqui em maior quantidade? Certo? E aí vocês vão olhar isso. Essa é a questão que vocês vão ver. Simplesmente, não precisa ser uma resposta complexa. Qual a resposta? É essa, é tal. Não precisa dar explicações grandes. Só identificar qual é o processo que mais está sendo usado aí. Tá bom? Segunda questão, identificar 2 processos de formação de palavras no texto em questão. Cita exemplos. O que é que vocês vão fazer? Já que existe mais de um processo de composição de palavras que está sendo empregado aqui, vocês vão ver 2 dessas palavras, vão separar e vão dizer: essa foi formada por tal processo e essa foi formada por tal processo. Ok? No terceiro ponto, qual o intuito do autor em usar os recursos empregados? A maioria aqui é nítido que vocês veem que o recurso principal que o autor usou foi criar neologismos. Qual é o objetivo do autor? Qual é o intuito disso? Veja, vamos ler uma única palavra, um único verso, né? Então temos o primeiro verso aqui. Avoé, mangueiros da revolução. O que é que isso cria na sua mente quando você lê? O que é que isso cria na sua mente quando você lê? Então, esse é o intuito do autor. E isso vai estar se repetindo em todos os versos, todas as estrofes de todo o fragmento desse poema que a gente pegou. Certo? Então, qual é o intuito do autor em escrever essas palavras novas aí no texto? Não uma específica, mas por que ele criou tantas palavras novas e criou versos nesse formato? E não usando o formato normal que a gente usa, descritivo. Certo? Então, essa é a questão. Esse é o que vocês precisam ver nesse texto. Tá bom? Nessa questão. E aí, continuando, a gente vai ver sobre os sentidos do texto. O que é que... Quais os efeitos de sentido no texto? É sobre isso que a gente vai observar. Então, vejam. Dependendo de como um texto ele é criado, ele é feito, ele tem um objetivo proposto. A gente sabe que se eu crio uma fábula, eu crio uma fábula pensando no contexto da fábula.
os conceitos empregados, com a questão fantástica. Eu crio algo e estruturo meu texto para isso, certo? Quando eu vou criar uma crônica, eu crio ela com um contexto totalmente diferente para empregar. Então eu preciso de recursos diferentes para poder criar esse mecanismo, tanto de interpretação quanto de construção de texto, certo? Quando eu vou ler, por exemplo, uma placa que tem em qualquer lugar pedindo silêncio, por exemplo, tem dois tipos de placas de silêncio que a gente pode observar. Um é que tem só o nome silêncio, né? Chamando a atenção. E o segundo pode ter silêncio e, sei lá, um símbolo de alguém com um dedo na boca, assim, informando para não falar, ou com um zíper na boca para não falar, indicando que não é para falar. Então, a gente vê que no primeiro caso, quando só tem a palavra, ou no caso a frase também, né, que ela se enquadra, a gente vai entender que é um texto chamado somente usado a linguagem verbal. Só foi usada a linguagem verbal para criar aquele texto, aquele sentido do texto. Mas quando eu uso texto verbal com texto não verbal, eu tenho um objetivo para aquilo, não? Eu preciso chamar a atenção de uma maneira diferente, talvez seja para um público diferente, sabe? E por esse motivo, eu uso recursos diferentes para chamar a atenção. Então, quando você vê uma propaganda qualquer, na internet ou que aparece na televisão quando você está assistindo, geralmente ela vai vir e vai mostrar uma marca, então vai ter recursos específicos no texto que chamam a atenção para isso. Vai ter uma linguagem que nós chamamos de apelativa, uma linguagem que vai trazer a relação para a pessoa entender que ela precisa comprar. Então os recursos vão ser criados para que você tenha vontade de comprar, que você seja atraído pelos benefícios, seja convencido no caso, né? Então a linguagem apelativa é uma linguagem que tenta convencer o leitor do texto, né? Mas aí vamos lá. Durante uma produção textual, muitas vezes a gente utiliza recursos para expressar algum sentido além do óbvio, algo que não é somente aquilo que a gente quer falar. E é nesse caso que a gente vai chamar esses recursos que são além do óbvio de efeitos de sentido. Quando a gente cria uma frase, uma oração, mas na verdade a gente não quer passar a mensagem fechada, a mensagem que a gente escreve ali. Então a gente vai ter uma outra significação, um outro objetivo para ser passado, certo? Então, a gente vai ver 4 tipos hoje. Então, tem duplo sentido, que é uma que é muito comum, ambiguidade, ironia e humor. A gente vai ver esses 4 tipos e vamos analisar cada um deles hoje, certo? E aí, já adiantando para vocês, qual é o objetivo de vocês nessas aulas? Vocês vão observar o que a gente está fazendo hoje. Claro que não existe somente esses tipos de efeitos de sentido, mas vocês vão procurar alguns efeitos a mais, alguns efeitos de sentido a mais, certo? Depois, no final, eu vou explicar mais direitinho como é que a gente vai fazer. Então, vamos começar com o duplo sentido, certo? Então, o que é o duplo sentido? O duplo sentido é um recurso no qual são utilizadas palavras e expressões que possuem diferentes interpretações. Certo? Então vamos lá. Vamos mostrar um exemplo aqui. Certo? Então vamos lá. Duplo sentido. Se vocês estiverem observando essa propaganda, observe essa propaganda. Bem simples, né? Tem aqui um creme dental, né? Da Colgate. E o que é que está escrito? A escolha prudente. Qual seria a intenção do autor escrever essa frase, essa oração aqui, junto com
com esse produto? É dizer que é prudente somente comprar esse produto? Eu acredito não, né? Veja o efeito de sentido que faz quando a gente lê mais devagar. A escolha prudente. Então, a gente está falando de um produto para os dentes? Então, a escolha para os dentes. Então, mesmo que ele não escreva isso, dependendo da maneira que a gente lê, a gente pode ter uma nova interpretação, quando associa ao objeto que está sendo vendido. Certo? Mas em contraposição a uma outra interpretação, né? Que, pela qualidade do produto, é prudente que nós compramos, porque sabemos que o resultado é garantido. Vejam que não é somente uma coisa que ele quer falar, tem mais de um significado. E é nesse sentido que a gente fala de duplo sentido, certo? Não é sacanagem por aí não é sacanagem por aí não. Então, duplo sentido é quando tem um sentido além do que eu quero falar, certo? Vamos ver outro exemplo. Temos aí uma capa de uma reportagem que diz o seguinte: seja mais um filho da mãe. Seja mais um filho da mãe. E aí, tá junto nessa ideia? Vejam que a princípio parece que está sendo um xingamento, né? A princípio parece que está sendo um xingamento. Mas a reportagem fala da natureza. Seja mais um filho da mãe natureza e preserve-a. Então, vejam que há um duplo sentido aí. Não é sobre essa questão somente de que seja só um filho da mãe, seja um filho da mãe natureza também, certo? Não só um filho da sua mãe, mas também da mãe natureza. Deu para entender? Então tem duplo sentido. Vamos lá observar a próxima questão. A gente vai falar aqui sobre a ambiguidade. Duplo sentido não é ambiguidade. Vamos ver o que é ambiguidade. A ambiguidade é um recurso que é utilizado, na maioria das vezes, sem que haja uma intenção. Do que se trata? Trata-se de uma indeterminação de sentido que palavras e expressões carregam, dificultando a compreensão do enunciado. E por isso, o seu uso normalmente deve ser evitado. Então, ambiguidade trata-se da indeterminação de sentido, quando eu não consigo identificar qual é o sentido que o autor quer passar naquele texto, certo? Quando eu não consigo identificar, isso abre a janela para que tenha mais de uma interpretação, mas que não se compreenda qual é o objetivo certo, ok? Por isso que, dependendo do que você queira falar, a ambiguidade ela não seja algo tão legal, porque não passa a mensagem que você quer passar. Vamos ver alguns exemplos da ambiguidade, certo? Temos aqui ambiguidade. Temos essa charge pequena aqui. Olha, temos um garoto que está olhando para o céu. Está um céu lindo, né? Está no final de dia, né? Um entardecer. E aí, o que é que tem escrito na placa? Vendo o pôr do sol. O que é que a gente está fazendo? Alguém vem e pergunta: quanto quer pelo pôr do sol? A placa tem, vendo o pôr do sol. Alguém pergunta: quanto quer pelo pôr do sol? O menino vira aí: não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. E aí, na terceira parte, aproveite para ver você também. Então, na verdade, esse vendo aqui primeiramente, por estar escrito na placa pelo contexto empregado, pode parecer que ele está vendendo de vender o pôr do sol. Não é de vender o objetivo passado.
é de observar, olhar. Então, vendo o pôr do sol, na verdade, é olhando o pôr do sol, observando o pôr do sol que ele quer passar. Ok? Mas não existe vendo? Não existe vendo do verbo ver? Então, existe. Certo? E por esse motivo que há a ambiguidade. Às vezes pode não passar a mensagem que você quer. No segundo exemplo, temos aqui 2 anúncios de uma funerária. Certo? Aí o primeiro anúncio é: nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Caramba, muito entendido, não? Sério? Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Assistente funeral, o número aqui embaixo. A propaganda de uma funerária. E a segunda propaganda da funerária: cremação. Uma novidade quentinha da Sinaf, que é a empresa. Cremação, uma novidade quentinha. A mensagem pode não ser. Às vezes pode entrar com um sentido diferente, pode ter uma interpretação um pouquinho diferente, certo? Mas a gente entende. Para qual foi o objetivo que ela foi empregada aqui? Para trazer a questão cômica, né? Trazer fazer você rir, ao mesmo tempo que ele propaga a mensagem que ele deseja, certo? E aí vamos para o terceiro tipo, que é a ironia. Esse daí é muito, muito usado, né? Para as inimigas de plantão, é muito, muito usado. Então, outro efeito de sentido que é muito comum é a ironia. Ela consiste na utilização de determinadas palavras ou expressões que, em um outro contexto diferente do usual, ganham um novo sentido, gerando um efeito de humor. Nem sempre é para ser humor, né? Às vezes é para dar uma alfinetada. Quando a gente utiliza uma expressão, mas com o objetivo de dar um sentido diferente, certo? Dá o objetivo de dar um sentido diferente. Às vezes as pessoas utilizam para amenizar a situação, mesmo sendo séria, mas utiliza para, de uma maneira que não seja grossa, né? Usa a ironia para não ser grossa. Então vamos lá, vamos observar alguns exemplos aqui de textos irônicos. Ironia. Temos aqui, agora, numa oração mesmo, num conjunto, num diálogo pequeno. Quem nunca ouviu isso aqui na vida, eu duvido. Que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Quem nunca escutou isso aqui? Será que realmente é isso que a pessoa queria falar? Então, mas qual foi o objetivo dela falar isso? Ironia, certo? Outra coisa, vai ver se eu estou na esquina? Você vai ver se eu estou na esquina? É sério isso, cara? Eu espero que vocês não tenham feito isso na vida. Uma vez eu tive um colega meu da creche, bem novo. E aí a tia lá na creche falou pra ele: vai ver se eu estou na esquina. Ele realmente foi na esquina e depois voltou: tia, a senhora não estava na esquina não. Cara, isso foi um dia marcante na minha vida. Depois desse dia eu me tornei amigo dele. Porque eu acho que esse é bem doido assim. Aí vamos lá. Segunda, temos aqui uma charge que fala sobre a questão do médico, né? Da questão do médico. E aí, temos aqui um médico, um rapaz que está se formando, né? Temos aqui, ó, o diploma, ele está com uma beca, tudo mais. E o que é que ele está fazendo aqui? Levantando a mãozinha e fazendo o juramento da profissão, né? Prometo atender os doentes, onde quer que estejam, 3 pontinhos, desde que não seja no interior pobre ou distante, nem por um bom salário. Então, vejam que
a mesma ação, a mesma expressão para fora ele está tendo, mas vejam que aqui ele está estendendo a mão como um sinal de juramento e aqui ele está estendendo a mão como um sinal de impedimento. Vejam. Então, outra coisa que a gente usa na ironia também, eu não sei se vocês perceberam, mas olha aqui. Aqui em cima tem medicina, é o juramento da medicina. Aqui em cima tem medicínica, de cinismo. Vejam como uma ironia ela é muito, como eu posso dizer? Às vezes ela é demais. Então vou usar isso. Venenosa. Venenosa, isso. Então, medicina é medicínica. Então, as situações elas são até de surrealidade, né? Isso daqui mostra uma crítica social. Porque quantas cidades do interior distante estão aí precisando de médicos e não tem médico? Sabe? Não tem médico disponível para ir para lá, na verdade, né? Então, as pessoas querem estar junto das grandes civilizações, grandes populações, e queira ou não, essa aqui é uma realidade, uma crítica é uma realidade que existe, né? Para o povo do interior, certo? E aí, vamos observar o próximo aspecto, que é o humor, né? Nesse caso, ele é muito comum. A utilização de situações que parecem cômicas e surpreendentes para provocar um efeito de humor. O humor, ele geralmente é usado muito nesse sentido, para amenizar situações, para se esquivar de coisas, né? O humor é muito usado. Mas também como algo mais livre, né? mais leve, mais aberto para se fazer. Então vamos lá. Duplo sentido, ironia, humor. Então vamos lá ler esse pequeno textinho. O tema do texto é reações do álcool. Veja, reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente, ser amigo de todo mundo. O professor, gado demais, tirou 10. Vejam que, na verdade, o que ele está perguntando aqui ao professor? Numa aula de química, né? Qual é a reação do álcool? Isso daí, pergunta para Gabriel. O aluno responde: algo que não é objetivamente o que você perguntou, mas não deixa de ser uma reação causada pelo álcool em bebidas alcoólicas, né? O professor entra na vibe, né, e brinca com ele. Usa a expressão que vocês muito utilizaram, né? Gado demais. Então, veja que traz uma relação de humor, ok? E esse outro também é um humor, com um termo um pouco social também. E vamos observar. Temos dois rapazes aqui olhando para o céu. Um pergunta: tá olhando o quê, mano? É um avião? E ele responde: não, é o preço do combustível, lá em cima. Então vejam como é. Essa publicação aqui, essa charge ela foi publicada pelo chargista chamado Rocco. E aí, bem no tempo que teve a greve dos caminhoneiros. No tempo que teve a greve dos caminhoneiros. Vejam a situação, o contexto que ela foi empregada. É bem significativo, né? Então, preço do combustível lá em cima. No momento estava tendo greves e coisas do tipo. Observe como é. Então, continuando, para a gente fechar, vamos fazer esse último momento, que é um momento especial, né? De resolução de uma questão do Enem. Certo? E aí temos essa outra chave, momento Enem. A questão é sobre redes sociais. Essa questão foi aplicada no Enem 2012. Que diz assim: tem aqui uma placa com rede social, né, escrito, e um pai e uma mãe aqui com um monte de criança na rede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 crianças na mesma rede. E o que é que ele diz? Rede social aqui em casa é outra coisa. O que é que ele queria falar com isso? Ele está falando das redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Será que ele está falando disso? Provavelmente não, né? Então, vamos lá. Como é que caiu essa questão do Enem? Temos aqui. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, que é o que a gente está falando, linguagem verbal e não verbal. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Vamos lá, temos essas questões, né? Vamos observar. Primeiro, a polissemia, ou seja, múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. B. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. C. Homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. D. Personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. E. Antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira à distância da família. Qual seria? A gente observa, observando rapidinho a imagem de novo, rede social, a rede de compartilhamento, né? Então, a gente observa aqui, polissemia, ou seja, múltiplos sentidos da expressão rede social. Pode ser usada a rede social para redes sociais da internet, via rede mesmo, ou uma rede social que serve para socializar. Ali, no caso, ele está socializando com sua família, certo? Para transmitir a ideia que pretende veicular. Então, até tem um teor um tanto social junto também, né? Com tantas crianças, o ambiente também conta na charge, né? Que a rede tinha indivíduos, eles tinham aparência de usar, que são pobres, aparentemente, né? A expressão também de muitos filhos é uma realidade que a gente vê em uma situação que é mais próxima do pessoal que é de classe mais baixa, né? Mas, por isso o quê? A gente não... por isso que a gente vai escolher algumas opções. Por isso que a gente vai observar algumas opções. Então, ironia para conferir o novo significado do termo é outra coisa. Na verdade, o objetivo aqui não é o termo outra coisa, né? Homonímia para opor, a partir do advérbio do lugar, o espaço da população rica e pobre. Eu acho que não. Aqui ele não está falando sobre pobreza e riqueza, está falando sobre a questão da rede social. Personificação para opor o mundo real pobre e o mundo virtual rico, também não, né? Nesse sentido. Antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso em casa. O objetivo não é falar sobre a rede mundial de computadores com a rede de casa. Está falando sobre as redes sociais em específico, certo? Então a resposta certa é a questão A, ok? Muito obrigado, gente, por essa aula hoje. Muito obrigado, gente, por essa aula hoje. Eu espero que todos tenham entendido bem, certo? Qualquer dúvida, continue nos passando. Estaremos aí à disposição para responder as questões para vocês. E vamos lá, beijos, tchau, coração de vocês.